Hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu já acho que entra na lista daqueles que todos deveriam ler, que é o Félix para Sempre, do Casey Callender. Bom, então no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Félix para Sempre. Fui convidada pela Editora Nacional a fazer essa leitura e pela sinopse eu soube que eu ia adorar esse livro, mas eu preciso dizer que a história do Félix me surpreendeu, me arrebatou e me tocou de maneiras muito especiais e eu espero que vocês também leiam esse livro e se sintam tocados da mesma forma. Antes da gente conversar, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e também quero agradecer aos membros do Clube da Manita, o meu clube de leitura. Se você não conhece o projeto ou quiser saber mais, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Bom, então vamos lá, Félix para Sempre, de Casey Callender. Esse livro aqui conta a história do Félix, né? Félix Love. Ele é um adolescente de 17 anos que quer muito se apaixonar, né? Ele acha até que é uma ironia o fato dele nunca ter amado alguém e sido amado nesse sentido, porque ele carrega o amor, né, love, no nome dele. Então, esse é o objetivo de vida do Félix. O Félix, com uns... agora não vou lembrar a idade exatamente, com uns 10 mais ou menos, 9 por aí, eu acho, 12, enfim, ele começou, né, a realmente ver que ele era um transgênero, que ele se sentia um menino. Então, com a ajuda do pai, ele começou a fazer a transição, né, procurou um centro de apoio para pessoas transgênero e começou a fazer essa transição. E agora, aos 17, ele tem muito orgulho dessa identidade dele, só que como uma pessoa transgênero negra e queer, ele tem muito medo da forma como ele pode ser marginalizado, mesmo vivendo em Nova York. E eu achei um livro bem honesto, né, nesse sentido muito real. O autor, né, o Casey Callender, ele colocou muito da história dele nessa história do Félix. Ele também foi designado mulher ao nascer. Ele até conta aqui no final, na nota do autor, né, fui designado mulher ao nascer, mas costumava ter sonhos de estar num corpo diferente, similar ao que tenho agora. Então, essa é uma história muito pessoal para ele e por isso eu acho que realmente trata toda essa questão de identidade de gênero com muita honestidade, de uma forma real, que não é utópica, que tem, né, as suas dificuldades, etc., mas que também tem essa jornada de autodescoberta. Então, claro que com a história do Félix, a gente discute muito, reflete muito sobre essa questão da transexualidade, sobre questionamentos sobre a identidade de gênero, e eu acho que por isso esse é um livro tão importante, né, para que as pessoas que estão passando por isso se sintam representadas, se sintam acolhidas nesses questionamentos, e as pessoas que nunca passaram por isso, que elas leiam essa história e que elas entendam realmente como é, né, entendam as dificuldades e possam apoiar alguém próximo delas que esteja passando por isso. A história parte de um momento em que o Félix é exposto, né, ele estuda numa escola de arte e aí um dia, sem autorização da escola, fazem uma galeria de fotos dele, né, com fotos dele antes da transição, inclusive expondo o nome morto dele, né, ele chama de nome morto, o nome com o qual ele foi batizado no nascimento, que é meio que um segredo. Enfim, essa pessoa expõe ele não sabe quem é, e isso gera um mundo de sentimentos no Félix, né, tanto em relação a esse ato em si, como em relação aos questionamentos dele, né, em relação à identidade e sobre quem ele é realmente, né, como pessoa. Então, esse é o ponto de partida dessa história. E com isso a gente acaba lidando muito com a transfobia, né, e também com o cyberbullying, porque essa pessoa, ou talvez outra pessoa, começa a enviar mensagens no Instagram dele, né, pra ele, falando que ele é uma fraude, falando que, na verdade, ele é uma garota, enfim, realmente mensagens transfóbicas. Então, são temas que são inseridos aí e que, infelizmente, a gente sabe que faz parte, né, da vida dessas pessoas. Então, eu achei muito interessante o autor trazer isso de uma maneira muito atual, né, com o cyberbullying, que infelizmente é uma forma muito fácil, né, de fazer isso, porque você tá protegido ali atrás de uma tela de computador, de celular, enfim, existe esse anonimato que faz com que as pessoas se sintam mais seguras, né, de cometer esses crimes. Outra coisa que eu achei muito legal nessa história do Félix é a forma como ele e os amigos discutem muito sobre essa questão de rótulos, né? Então o Ezra, que é um dos amigos, o melhor amigo do Félix, ele fala que para ele não é importante essa questão de rótulos, que ele entende a necessidade de algumas pessoas, que ele entende a importância, mas que para ele não precisa se encaixar
nesses rótulos, né? Já pro Félix, ele acha que isso é uma questão de representatividade, de acolhimento, uma forma de você saber que você não tá sozinho. Eu acho que tem até um trecho aqui que eu marquei, vou dar uma lida pra vocês. Então, ó, o trecho é esse aqui. Algumas pessoas dizem que não deveríamos precisar de rótulos, que estamos nos esforçando demais para caber numa caixa, mas eu não sei. Me faz bem saber que não estou sozinho. Que mais alguém se sentiu do mesmo jeito que eu, passou pelas mesmas coisas que eu passei. É uma validação. Então, eu acho que tem esses dois pontos de vista aí, e os dois são válidos. Os dois propõem reflexões, né, e discussões, mas eu gostei muito de ver isso abordado, e eu acho que essa é uma questão que permeia a história inteira. Outro ponto que eu gostei muito foi a relação do Félix com o pai. Ele foi abandonado pela mãe, e isso, obviamente, né, foi algo que mexeu muito com ele e ainda mexe. Então, ele ficou só com o pai. E o pai dele, ele tem uma relação complicada, porque o pai dele super ajudou ele durante a transição, né, tratamentos com hormônio, mastectomia, etc. O pai foi ótimo, mas ele meio que se recusa a falar o nome do Félix, né, ele não chama o Félix pelo nome dele, e ele sente uma certa barreira, né, em relação a isso. Então ele fala muito sobre essa questão de a diferença entre respeito e aceitação, né? O pai dele respeita, mas talvez não aceite exatamente. Então essa é outra questão também que vai pelo livro todo, e eu achei muito real, né? Porque bom, eu nunca passei por isso, então não posso dizer, não posso compartilhar aqui uma experiência, mas eu achei interessante como trouxe também essa visão do pai. E isso vai ser desenvolvido no livro, então eu não vou, né, entrar em detalhes aqui, mas foi um ponto que eu gostei, porque eu realmente achei muito tridimensional. Então, ó, mais um trecho aqui. Meu pai não olha para mim, eu nem sei se ele sabe como olhar para mim. Ele não consegue enxergar quem eu sou, apenas quem ele quer que eu seja. Talvez isso seja errado, eu não sei. Mas de algum modo é da aprovação dele que eu mais preciso, mais do que qualquer outra pessoa. Eu preciso da validação dele, seu entendimento, não apenas sua aceitação de que ele tem um filho. Achei essa parte, esse trecho muito forte, assim, porque entra nessa questão de respeito, de validação, de entendimento, né, de compreensão, a diferença entre todas essas coisas, né, e como o Félix lida com isso. E eu acho que essa é uma questão muito presente, né, na vida das pessoas transgênero, né, e isso afeta a identidade delas, a forma como elas se sentem, se veem e se veem percebidas pelos outros, ainda mais uma pessoa tão importante, né, como um pai, uma mãe. Voltando em relação à mãe dele, né, do Félix, como eu falei, ela abandonou ele, ela foi ter outra família, e ele mandou e-mails já para ela e ela nunca respondeu. E isso acaba afetando diretamente a forma como ele se vê em relação à questão do amor, né? Essa questão de se apaixonar. O Félix, por tudo que ele já passou e ainda esse abandono da mãe, ele realmente acha que ele não é digno, né, de ser amado. E ele fala disso não de uma maneira assim piegas, sabe? É realmente a gente consegue ver a realidade desse sentimento, a gente consegue entender esse raciocínio dele, mesmo que a gente não concorde, né? Porque ele é um personagem ótimo, mas a gente consegue entender esse raciocínio dele, por que que ele se sente assim, né? Então essa também é uma história de uma pessoa que quer ser amada como quer ser aceita e que também quer amar, né? Ele quer se sentir digno do amor, ele quer sentir que ele merece também ser o alvo desse sentimento, né? Então essa parte eu realmente achei também muito tocante. Achei também que Félix para Sempre é muito um livro sobre a sociedade e os padrões. Claro que a gente fica mais focado nessa questão da transexualidade, mas essa história e esses personagens também acabam abordando outros padrões, né? Primeiro, essa questão do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que um homem deve gostar, do que uma mulher deve gostar, mas também vai para a questão, por exemplo, de faculdade, né? Como eu falei, o Félix está ali nessa escola de arte e ali eles têm essas ambições de ir para a faculdade, né, para Brown, que é uma faculdade super conceituada, enfim, e todos eles ali começam a se questionar sobre o que eles gostam de fazer realmente, sobre o que eles realmente querem para o futuro, se ir para a faculdade é uma necessidade ou se é uma coisa imposta pela sociedade como o único meio de você ter um futuro, de você ter uma carreira, enfim. Então esses são questionamentos que esse livro traz e eu acho que traz de uma maneira assim bem contundente, né, e que acaba também falando muito sobre o coming of age, né, sobre amadurecimento, porque esses adolescentes estão ali, né, quase chegando
chegando na faculdade, e aí começam todos esses questionamentos sobre quem eles são e o que eles gostam de fazer, e o que eles querem, e o que é imposto para eles, né? E tem uma outra questão também, que esses estudantes, a maioria, né, são ricos, são bem de vida, etc. E o Félix não é, né? Ele tá ali porque o pai dele faz muito sacrifício, né, para que ele tenha uma boa vida, acho que até para compensar a falta da mãe, né? O pai dele se esforça realmente bastante para que ele tenha oportunidades, né? Então também é um livro que fala sobre questões de classe e também questões de raça, né? Porque, como eu falei no começo do vídeo, o Félix é negro. Não é uma história focada em racismo, mas é claro que acaba trazendo algumas reflexões sobre isso também, mas fala muito mais sobre as questões de classe, né? Até fala bastante, principalmente na relação do Félix com o melhor amigo dele, o Ezra. Então eu achei bem interessante isso também. Faz a gente pensar, né, nessa questão de oportunidades, em agarrar as oportunidades, em como ter opções também não é fácil. Claro que é ótimo ter opções, ser privilegiado, perfeito, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha outros questionamentos, não tenha outras dificuldades. Então é interessante olhar para esse lado também. Por fim, queria destacar a questão da representatividade nesse livro. Obviamente, a gente tem aqui, né, um personagem que é muito representativo em vários sentidos, mas é um livro que também fala sobre representatividade, sobre a importância da gente se ver, né, em personagens de livros, de séries, de filmes. O Félix aqui, ele cita um livro que é o I Am J, que ele fala que foi o livro que realmente fez ele se ver na história, que fez ele se entender como uma pessoa transgênero, né? Então, pra gente ver realmente o poder que as histórias têm, que os livros têm, como eles podem ajudar a gente a entender quem a gente é, né, em vários aspectos. E esse é exatamente o motivo pelo qual Félix para Sempre é um livro importante, é um livro necessário e é um livro que eu recomendo para todo mundo, todas as idades, né? Porque essas questões que são colocadas nesse livro são importantes, são urgentes e a gente precisa entendê-las melhor, a gente precisa discuti-las. Então são discussões que a gente precisa propor para as pessoas com quem a gente convive, né? Que a gente também precisa se propor, a gente precisa pensar sobre isso, e eu achei que esse livro faz isso muito bem, com uma história que é leve, que é divertida, que é gostosa de ler, mas que é muito importante e que é muito forte, né, nesse sentido. Então é por isso que eu realmente recomendo Félix para Sempre para todo mundo, e é uma história com a qual a gente pode se identificar também em muitos pontos, né? Eu acho que tem essa questão que eu falei do Félix não se sentir digno do amor. O Félix é um personagem muito honesto, assim, eu acho que é um dos personagens mais honestos, né, que eu já conheci, que realmente fala o que pensa, mesmo que não seja a coisa mais legal do mundo, fala sobre os sentimentos dele de uma maneira muito intensa, né, que a gente consegue se conectar, mesmo que a gente não se identifique pessoalmente, a gente consegue se conectar, a gente consegue compreender. É um personagem que fala realmente sobre os sentimentos dele, mesmo que não sejam sentimentos nobres, e aí a gente vai se identificando, a gente vai se vendo, a gente vai aprendendo também com ele a ser uma pessoa corajosa, que realmente quer conhecer quem é, quer saber quem é, em questão de identidade, de gênero, etc., mas também em quem você é, do que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você quer pra você. Então é um personagem bem inspirador nesse sentido, e é um personagem que tem a coragem realmente de se olhar, sabe? E por isso ele descobre muitas coisas sobre ele, porque ele realmente para olhar para quem ele é, sabe? E eu achei isso muito poderoso realmente em vários aspectos. E por fim, é também uma história sobre as defesas, sobre as barreiras que a gente cria, né? Quando a gente tem medo de amar, de sofrer, e às vezes a gente prefere viver com pouco, né? A gente se contenta com pouco, ou a gente já se auto-sabota, né? Sabota as coisas que podem dar certo, que podem ser boas, porque a gente tem medo que elas acabem um dia, né? Então é um livro sobre isso também, é muito sobre isso também. Eu acho que tem até uma parte, eu não vou achar porque eu fiz muitas marcações, mas ele fala que a gente tá muitas vezes acostumado com a dor, né? E por mais que não seja confortável, né, não seja gostoso de sentir, é uma zona de conforto. E quando a gente se sente feliz, se sente bem, quando a gente tem as coisas que a gente gosta, a gente sente muito medo de perder essas coisas. Então, às vezes, a gente vai vivendo com o que a gente tem, porque tá bom, né? Mas a gente não se permite ter mais porque a gente tem medo de perder. Então, esse é um ponto muito forte desse livro e que eu acho que serve para qualquer pessoa, para todo mundo deve pensar sobre isso, sobre se está realmente vivendo a vida que quer ou perseguindo a vida que quer, ou se está se contentando com o que tem, com o que é confortável, né? Então essa é uma reflexão assim que ficou para mim e em um nível pessoal realmente. Que mais? Acho que é isso.
Eu falei acho que tudo que eu queria sobre esse livro, realmente gostei demais dessa leitura. Amei essa capa e o quanto ela realmente tem a ver com o Félix e com a história. Faço apenas uma ressalva em relação à revisão, tem alguns errinhos, mas enfim, nada que comprometa a leitura. E é isso então, leiam Félix para Sempre, para aprender, para refletir, para propor discussões, né, para se conectar, para se identificar e enfim, para conhecer esse personagem que já se tornou um queridinho assim para mim. Eu espero que vocês leiam esse livro, que vocês gostem, que vocês se sintam tocados e arrebatados por essa história. Se você já leu, me conta, né, o que você achou. E se você ainda não leu, me conta se ficou com vontade aqui na caixinha de comentários. Vamos conversar sobre esse livro aqui. E é isso, eu fico por aqui. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. Curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.